Costumo dizer que nós temos 3 níveis de perturbações emocionais e não tem ordem para esses níveis. Um dos níveis é o nível do pensamento. Então são perturbações a nível de pensamento, como pensamentos suicidas, aquelas conversas internas que ficam, aqueles pensamentos sempre de: será que estão me traindo? Será que vai acontecer alguma coisa comigo? Que está ligado um pouco também à ansiedade, né? Que aí já parte para um outro nível de perturbação emocional, que é, por exemplo, a nível do sentir. A nível do sentir, eu diria que as principais são tristeza profunda, por exemplo. Depois nós temos angústia, né? Aquela melancolia que nos toma, às vezes, até durante o trabalho, e que dá um certo aperto no peito, às vezes vem até com uma vontade de chorar. No meu caso, às vezes eu estava lavando louça e vinha isso também. E aí tem também a ansiedade, né? Aquela ansiedade crônica que já está ferrando com a sua vida, fazendo com que você, né? Esse fazendo com que você não serve só para essa questão da ansiedade, serve para todos os outros sintomas, né? Níveis do sintoma das perturbações emocionais que eu acabei de dizer. Tristeza profunda, angústia, e eu trouxe aqui também a questão da ansiedade. Aí tem estresse, mas esses sintomas, mais do que o nível do pensamento, costuma levar as pessoas para um outro nível, que um terceiro nível, não importa muito a ordem aqui, um terceiro nível que seria o nível do agir. Então é muito comum as perturbações emocionais levar, né, sair desse nível do sentir, ou seja, estou me sentindo triste, deprimido profundamente. Isso eu não estou falando só em casos pontuais, tipo, eu perdi alguém, estou no estado de luto. É óbvio que você vai ficar triste profundamente. Faz parte, o processo do luto é um processo que acontece não só nos seres humanos, mas em muitos animais. Tem estudos que dizem isso, estudos, por exemplo, da etologia, que estudam comportamentos não só ligados aos seres humanos, mas tentando encontrar uma conexão entre comportamentos de outros seres vivos nos seres humanos. Então, se você está num caso pontual, é óbvio que você vai passar por isso. E se alguém vender um curso para você eliminar esse tipo de sofrimento, é mentira, tá? As pessoas podem ajudar você a passar pelo processo, que não é o meu caso aqui, tá? Só fiz um adendo. Então esses níveis das perturbações emocionais que acabam levando você até comportamentos. Eu estava explicando sobre, por exemplo, o estado de estar deprimido. Então às vezes você está muito deprimido, uma tristeza profunda, isso acaba gerando comportamentos, que é o nível que eu falei, o nível do agir. Aí você começa a agir contra aquilo que você gostaria para você, para sua vida, para a vida da sua família. E aí esse nível é o nível que começa a trazer outro combo de sentimentos, começa a retroalimentar o nível do sentir. Então, por exemplo, se você vem sofrendo com angústia, né, tem aquele aperto do peito, aquela vontade de chorar, isso leva você, obviamente, para uma tristeza. Acontece que quando você vai para o nível do comportamento, do agir, pode ser que você comece a comer desenfreadamente. Então, um comportamento compulsivo de comer. Pode ser também que você comece a procrastinar. Pode ser que essa angústia, que era o meu caso, no meu caso levava tudo, a comer compulsivamente, a procrastinar, a perder o foco. Então pode ser que você comece a não conseguir mais desenvolver aquilo que você precisa, pegar para fazer o que você precisa fazer. É um nível do agir das perturbações emocionais. Eu falei que ele retroalimenta o nível do sentir, certo? E eu vou concluir para você o que quer dizer isso. Então, quando eu começo a procrastinar, quando eu começo a perder o foco, a angústia começa a impedir com que eu pegue para fazer o que tem que ser feito, começa a fazer com que eu deixe as coisas, eu vou empurrando com a barriga, faz com que eu comece a me esconder, no trabalho, por exemplo, ou em casa, nas relações em geral. E aí eu começo a me sentir o quê? Culpado. Essa retroalimentação, né, das perturbações emocionais dentro desses 3 níveis. Então esse comportamento que é destrutivo começa a gerar mais sentimentos relacionados à culpa, à vergonha da esposa, dos filhos, e aí você começa
Aí é uma retroalimentação do caramba, né? Puta merda, já vivi isso aí. Aí você começa comportamento, sentimento, e fica naquela coisa. E aí vem arrependimento por você ter feito algumas merdas. Aí você pode desenvolver o quê? Essas compulsões fazem você desenvolver vícios. E pode ser vícios diversos, né? Pode ser vícios relacionados à bebida, já foi meu caso. Pode ser vícios relacionados a sexo, pode ser vício relacionado a masturbação, pornografia, comida mesmo, que a gente falou da compulsão alimentar. Pode ser vícios, fumar, diversos vícios. Então você percebe que vai virando uma bola de neve. Então esse vídeo aqui é para dizer para você que isso sim é real. E às vezes as pessoas chegam em todos esses níveis, né? Então elas têm pensamentos suicidas, elas têm pensamentos persecutórios, né? De perseguição, elas têm pensamento de ansiedade, fica pensando no futuro, não consegue fazer as coisas no presente. Então fica uma perturbação mental que leva a esgotamento. E também ela pode trazer esses sintomas do nível do agir, sintomas do nível do sentir. E quando as pessoas chegam em todos esses 3 níveis, é muito comum, parar aqui para atravessar a rua, senão você atropelar. É muito comum as pessoas que já estão dentro desses 3 níveis já achar que não tem saída. Achar que, por exemplo, que foi um dos meus casos, que eliminar a própria vida, ou fugir, abandonar a família, eu pensava em virar mendigo, simplesmente sumir do mapa. Mas é comum, por quê? Porque quando você chega, às vezes nem precisa chegar nesses 3 níveis, tá? Mas quando tá nesses 3 níveis, é porque a coisa já tá feia. Aí acontece que isso tudo, todos esses sintomas do agir, do sentir e do pensar, eles enraizam na sua identidade. E quando enraiza isso na sua identidade, é como se você... Putz, se eu sou isso, né? Como se você dissesse, se eu sou isso, como que eu elimino isso? É como se achar que não tem saída, porque aquilo faz parte de você, o sofrimento faz parte de você, aqueles pensamentos são você, os comportamentos são você, e você não consegue distinguir o que de fato é você e o que de fato você construiu. Ou seja, o que é meu ali? O que eu posso dizer que é meu? Seja geneticamente, é meu. Eu sou esse cara. E o que eu construí dentro desses 3 níveis? Do sentir, do agir e do pensar. Então, por achar que aquilo faz parte de você, já se impregnou na sua identidade, a gente começa a pensar, você que começa a pensar, que não tem saída. Eu achava que isso estava impregnado na minha identidade, que não tinha saída. Então eu não tenho dúvida nenhuma que se eu conseguir, eu não sou nenhum alienígena, eu não sou ninguém especial. E se eu conseguir, você também consegue. Primeira coisa que você precisa saber, e leva isso para você, você vai superar caso você mergulhe na solução das suas perturbações emocionais. Um grande abraço e até o próximo vídeo.